Amados irmãos, irmãs, eis e unimo-nos para celebrar um ano novo. Um ano novo não segundo o calendário civil, claro, que ainda não é dia 1º de janeiro. O padre não está caduco, ainda não, está quase. Só faz uma confusãozinha com data. Mas com o advento nós iniciamos o ano novo na vida da igreja. Um ano novo na nossa caminhada de fé. E nesse ano novo, certamente o primeiro apelo é sermos ousados em reconhecer no velho como nós caminhamos, como nós aproveitamos do tempo que Deus nos deu da graça para a conversão, para a mudança de vida, para que de fato aquilo que São Paulo nos fala na segunda leitura da carta aos Romanos seja verdadeiro em nós. São Paulo diz: vós sabeis em que tempo estamos, já é hora de despertar. Nós iniciamos o advento com este apelo: já é hora de despertar. Porque tem muita gente dormindo, porque muitas vezes eu fico dormindo diante do evento da salvação de Deus nas nossas vidas. Perdemos a hora da conversão, da salvação em nós e entre nós. São Paulo fala porque reconhece uma comunidade dormida, dorminhoca. E o quanto essa palavra por vezes é viva na nossa vida. Já é hora de despertar. Agora a salvação está mais perto a salvação está mais perto de nós. O tempo que nos foi dado ao longo desse ano foi para que a salvação estivesse mais perto de nós. E ao encerrarmos o ano de 2025, nesse ano de 2025 que nos foi dado, o quanto de fato a salvação se mostrou mais perto de nós, porque Deus fez a sua parte. Mas e eu, ao longo deste ano? Como eu reagi? Como foi a minha conduta diante da salvação de Deus, de muitas formas e maneiras, nos mistérios insondáveis que nós celebramos nesse ano? Você foi na missa nesse ano? Sim ou não? Pois então, a salvação ficou mais perto. Você escutou a palavra de Deus esse ano? Sim ou não? Sim, a salvação ficou mais perto. Você rezou o terço esse ano? Sim, no terço meditamos os mistérios de nossa redenção, a salvação de Deus em nossas vidas. Aquilo que contemplamos, nos tornamos. Se contemplamos a salvação se faz presente na nossa vida. Mas é claro, precisamos sermos verdadeiros e honestos. Porque muito embora Deus é rico na sua manifestação nas nossas vidas, nós às vezes somos medíocres, mesquinhos, michurucas, ao respondermos aos apelos, aos mistérios de Deus nas nossas vidas. Então iniciamos um ano novo na vida da igreja, com esse apelo de reconhecermos as nossas falhas diante da salvação. Primeiro ponto importante da liturgia de hoje, de meditarmos: a salvação mais perto de nós. Um ano que foi para que a salvação estivesse mais perto de nós. Deus foi paciente nesse ano para que a salvação estivesse mais perto de nós. E como nós estivemos? De repente nos damos conta que então fiz feiura. Embora Deus fez a sua salvação ficar mais perto de mim, dormi no ponto, fiquei dormido. Aí vem o apelo desse tempo novo do advento. E nós cantamos logo no canto inicial. E eu disse pela manhã e vou dizer de novo agora, com todo o carinho de um pastor. Mas que triste quando eu vejo uma assembleia que não canta, para que através do canto participe, assuma a sua parte nesse mistério tão rico e maravilhoso que é a liturgia. Para o acendimento da coroa do advento nós cantamos: meus irmãos, penitência e oração,
arrumemos nossa casa com alegria, logo a ela arrumemos. É pelo ventre imaculado de Maria, o padre até já trocou. É que eu fiquei assustado que eu cantei. Esqueci que eu não canto. Milagre de hoje, o padre cantou, perdão, viu, músico? Dá o desconto pro padre que está empolgado. Desafinado que nem só. Mas olha que maravilhoso que a liturgia nos faz, nós saborearmos, meditarmos. Meus irmãos, você, eu, cada um de nós, aqui chegamos para a penitência, para a oração, para arrumarmos a nossa casa. Se fui falho nesse ano, é um tempo novo na nossa vida. Já é hora de despertar, diz São Paulo. Se não deu certo esse ano, que dê certo agora. Arrumemos então a nossa casa, porque o Senhor vai chegar. E aí está um segundo aspecto para nós meditarmos nessa liturgia. Ele vai chegar. Advento é tempo de saborearmos a chegada. Mas não é a chegada daquele parente que você está com saudade, embora seja importante, oportuno e vale a pena. Mas não é a chegada do presente, do amigo secreto, do amigo oculto, do amigo chocolate. De repente vem um chocolate que você nem gosta. De repente vem com todo amor e carinho te dar um presente, mas não acerta teu número e deu etiqueta para você trocar. Você vai ter que doar para o bazar da igreja. A nossa espera vai chegar, mas esperamos o quê? E aí vale a pena o apelo de Jesus no Evangelho, de novo fazendo nos lembrar que alguns domingos ele já dizia: tomai cuidado para não ser desenganados. E hoje Jesus traz um duplo apelo: ficai atentos e ficai preparados. Ficai atentos e ficai preparados. Palavras exatas do Evangelho, mas chamando a atenção para a vigilância. Quem falou vigilância, está dentro. Entre ficar atento e ficar preparado, no fundo ele quer a vigilância. Ele espera a vigilância de cada um de nós, de católicos, de cristãos, que dormimos, que ficamos dormidos. E o diabo faz a festa na nossa vida, e o diabo faz a festa na nossa família, e o diabo faz a festa na nossa comunidade, na nossa igreja. Quando nós dormimos no ponto, quando nos falta o compromisso com a vigilância, baixamos a guarda e permitimos que ele coloque o rabo no meio. E São Paulo deixa claro de que forma. E aí São Paulo diz: procedamos honestamente, como em pleno dia, nada de glutonerias, bebedeiras, orgias, imoralidades, brigas, rivalidades. São Paulo já adivinhava anos atrás como que ia ser o Natal. Como que é o Natal hoje, gente? Bebedeira danada. É comilança danada, sai da mesa até triste, acha bonito. Nossa, tô até triste agora. Mandou ver na leitoa assada. Lá na minha cidade, alguns anos atrás, faz tempo que eu não tô lá, só 12 anos. Não sei se ainda é assim. O prefeito, nessa época, não sei como é que funcionava, mas fazia acordo com a Coca-Cola. E sabia a criançada na cidade que o Natal estava chegando. E a minha cidade é muito grande, né? Os homens do terço estiveram lá, né, seu Valdo? Muito grande a cidade, demora muito para conhecer ela, né? E aí o prefeito contratava lá 2 caminhões de Coca-Cola, 2, 3, cheio de luz, que passava e desfilava na cidade cheio de luz a noite inteira, passando para lá e para cá. E todo mundo correndo, e fazia o que depois disso? Comprava Coca-Cola, né? Claro, né? Quem pagava o caminhão? O prefeito? Não, nós, é claro, né? Sem dúvida alguma. E por aí afora, às vezes, é o que dita esse tempo, que é um tempo diferenciado, mas se faz necessário que nós, católicos, enxergamos a diferença desse tempo. É bom que se diga que tem católico, inclusive, perdendo a noção de quando que se monta o presépio, se acende, se monta a árvore de Natal, põe os piscas, acende a luz. Quando na igreja o presépio ficou pronto? Hoje.
Então, quando que monta o presépio, gente? Hoje, né? Inaugura no advento, o ano novo na vida da igreja. Todo esse aspecto diferenciado é em vista daquilo que nós, como católicos, estamos para celebrar. A vinda do Filho de Deus, do Verbo Divino que se fez e que se faz carne entre nós. Porque lá fora, no comércio, segundo o espírito do mundo, já tem luz acesa faz tempo. Já falei domingo desses aí. É ou não é? Vocês que andam para lá e para cá. São Paulo é curioso. A gente, né, vê muitos prédios para todo lado. A gente vê luz nas casas por aí, nos prédios, tudo aceso. Ainda bem que não é paroquiano de São José Patriarca. Porque se eu passar lá e ver paroquiano de São José Patriarca, eu vou jogar pedra na janela. Apagar aquela luz. Até porque agora é tudo LED, nem sente na conta. Então dá para acender já logo em outubro. Celebrou o Dia das Crianças, já acende as luzes de Natal. No comércio, assim, a correria pelo Black Friday, para torrar o 13º, para reservar o amigo secreto, amigo oculto, amigo chocolate, não sei que amigo tem mais por aí, enchendo de luz as casas. Tem casa que, nossa, tem luz de tudo como é jeito, tem até competição. Na minha cidade tinha uma casa que fazia competição de luz, inclusive a pessoa, a família, fazia exposição, abria a casa dela para as pessoas entrarem lá e ver as luzes. E às vezes vamos permitindo que tudo isso aconteça entre nós, e aqui dentro falta luz. Por isso São Paulo diz: despojemo-nos das ações das trevas e vistamos as armas despojamo-nos das ações das trevas e vistamos as armas da luz. Deus nos concede este advento para nós nos vestirmos das armas da luz, para resistirmos aquilo que é trevas ainda presente neste mundo. E às vezes começa dentro da igreja, às vezes começa dentro de casa e na família. Olha a lista que São Paulo nos dá: bebedeiras, quantas desilusões, brigas, contendas nas famílias por causa da cachaça nesse tempo. O ano inteiro não conversa, mas porque bebe demais na festa de Natal fala que não deve. E aí aquela confusão danada. Vocês conhecem isso? Eu conheço, bem de perto, na minha família. Bebe demais e fala aquilo que o ano inteiro não tem coragem de falar. Exagera na hora que fala, machuca e fere. E às vezes se diz cristão, e às vezes diz que conhece a Deus. Olha o apelo do apóstolo: despojemo-nos das ações das trevas. De que adianta montar um presépio e encher de pisca, se dentro continua cheio de trevas? E aí cada um precisa pensar qual é a realidade de trevas, porque de repente o que é para mim não é para você, mas nós temos. É preciso que neste advento nós elejamos aquilo que nós precisamos nos despir. Tempo do advento católico se confessa, que fique dito, esclarecido, e que essa palavra já nos provoque aí fazendo o nosso exame de consciência, para diante do sacerdote expressar as ações de trevas, que eu preciso me despir, me despojar, para me vestir das ações da luz, porque a igreja nos oferece a palavra. Estamos só começando, é só a primeira vela, é só o primeiro domingo. Basta e voltarmos no dia 25? São 4 semanas, é uma caminhada. Nosso coração é tão duro que precisa de 4 semanas, 4 palavras, 4 experiências de Deus que seremos chamados a fazer, para de fato arrumarmos a nossa casa com alegria. Eu sozinho não posso, é a palavra de Deus que me toca, e sobretudo é esse Deus, e eu vivo essa espera de sua vinda, como é próprio deste advento, certo, convencido de que ele já veio há 2025 anos atrás, e que eu já assumo a certeza que ele já vem hoje. Hoje ele está aqui. Você duvida disso? Ele está aqui pela palavra que nos é anunciada.
ele está aqui, no pão consagrado neste altar. Que pela ação do Espírito Santo, a igreja, nos seus ministros, continua a oferecer ao seu povo, a cada um de nós. Por isso, é preciso que nós entendamos que eu não posso deixar para depois aquilo que me é pedido, é agora. Porque São Paulo diz: já é hora de despertar. Agora a salvação está mais perto de vós, não é amanhã. São Paulo não disse que é semana que vem. São Paulo não disse que é o mês que vem. Às vezes nós vamos adiando, né? Não, vou na missa hoje não. Não vou rezar o terço hoje não. Não vou rezar a palavra de Deus hoje não. Olha, São Paulo deixa claro: agora a salvação está mais perto de vós. A primeira leitura que nós ouvimos é a profecia de Isaías. Isaías, numa visão, movido por Deus, chama o povo de Deus para um tempo novo, tempo de esperança. O povo de Deus vivia um fiasco, um fracasso, desiludido. O povo de Deus estava sendo devorado pelas culturas pagãs, pelo jeitão mundano de ser. Ainda bem que é só no tempo de Isaías que tinha isso, né? Hoje não tem. Povo de Deus que vai se misturando com o mundão, né? Na onde está todo mundo, está também. Segue o fluxo, como diz o povo de São Paulo, né? A gente vem do interior, escuta essa expressão, nem tem direito. E para onde vai o fluxo? Para a salvação? Para a graça de Deus? Muitas vezes sim, graças a Deus, ó, que maravilha. Mas nem sempre, nem todos, né? E aí o profeta, portanto, convoca um povo para um momento de esperança, um renovo, um apelo. Chama o povo para subir a um monte, o monte do Senhor. Permita-me te dizer, esta igreja, você está aqui hoje, é com Isaías a experiência do subir o monte. Imagino que foi facinho chegar aqui. Foi? Nem sempre, né? Às vezes o sopazinho estava bom demais, né? Gostoso que nem só. Ou então a pia de roupa para passar. Mexe com isso não, padre. Dá desespero. Deixa essa coisa para lá. Mas não é assim? As situações que tem lá em casa é para cuidar. Tem hora que dá vontade de aumentar 2, 3 dias na semana porque não dá conta. É ou não é assim? Mas chegamos aqui. É o nosso sacrifício, é o nosso esforço. É fácil subir monte? Monte é alto. Exige dedicação, não é? Esforço. Olha os detalhes que a palavra nos permite nós meditarmos. A subida do monte. Mas certos de quem nós encontramos nesse monte? É o Padre Careca? Não. Nós encontramos Deus. O que nos motiva a enfrentar as alturas do monte elevado é a certeza de quem nós lá vamos encontrar. Não é o irmão, a irmã que está do seu lado, que hoje está bem, sorri para você e amanhã fecha a cara. Que hoje te elogia e amanhã a linguinha viada, fofoca, fala mal, maledicente. Aqui não, mas lá no Canadá, como disse o Padre Rogério semana passada com os crismandos, acontece isso. Fere, machuca, magoa, não é? Mas o que nos motiva é a certeza de quem nós encontramos no monte. Quem nos espera no monte é Deus. E é isso que nos faz termos, cada um de nós, esse empenho, essa dedicação para subir ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, do teu Deus, do meu Deus, do nosso Deus. Por isso nós não ficamos sem o domingo, como o dia do Senhor, não ficamos sem a Eucaristia, porque é o dia de nós subirmos o monte, é o dia de nós encontrarmos a Deus, de nos colocarmos como irmãos uns dos outros. E é bom saber que não estou sozinho. Aí você olha do lado e vê, ufa, tem gente comigo, que como eu, está cansado, que como eu, está capengando, está arrastando a perninha, mas está subindo o monte. Não é bom saber que tem gente com você, está arrastando a perninha? Às vezes dá até um empurrãozinho para você quando não está dando conta.
cata ali bem no meio da carcunda, assim, dá aquele empurrãozinho. A graça de caminharmos juntos, sobretudo pela certeza de quem nos espera, que é o Senhor. Vamos à casa do Deus de Jacó, para que Ele nos mostre seus caminhos e nos ensine a cumprir os seus preceitos. É Ele que nos revela, é Ele que nos ensina como nós precisamos proceder. Nos dá a graça da consciência de nossa fraqueza, mas também a inspiração, a sabedoria para vencermos essa nossa pobreza. Então, o tempo do advento é esse tempo rico da expectativa, dessa espera, certos de que Ele já veio. Estamos celebrando o ano jubilar, 2025 anos. Jesus nasceu, filho da Virgem Maria, mas de que Ele voltará. O Evangelho de hoje mostra-nos isso. Jesus falando do Filho do Homem, da vinda do Filho do Homem. Mas entre uma e outra vida, o fato de já nós podermos o encontrar. E Ele está aqui. E nós o encontramos nesta Eucaristia, pela palavra, e nós o experimentamos no pão consagrado neste altar. Se faz presente nas nossas vidas. Tudo isso para o nosso ânimo, o nosso encorajamento de vivermos vigilantes, resistindo a tudo aquilo que o mundo, ao espírito mundano, quer nos confundir. Para nos distrair, tem muita luz piscando, tem muitas situações despontando, querendo roubar o lugar daquele que de fato é a estrela maior nas nossas vidas. O católico precisa, no tempo do advento, aprender a voltar por de novo o seu olhar para a estrela maior. Ao longo do ano, vão nos sendo apresentadas outras estrelas, mas nós estamos aqui para esse início de caminhada de advento, voltar o nosso olhar, como os magos, como os reis do Oriente, que foram capazes de se deixar ser encantados por aquela estrela. Que a palavra de Deus nos ajude e, sobretudo, o pão eucarístico, Jesus ofertado nesse altar, fomente em nós desse desejo de seguir por esse caminho. É fácil? Não é, nem um pouco, mas é possível, porque Ele nos dá a sua graça. E aí podemos cantar com o Salmo 121, que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A minha alegria não é pelas pessoas da casa do Senhor, porque são tão pobres como eu. O padre é pobre, teu irmão que está do teu lado é pobre, todos nós somos pobres. É ou não é? Pode até ter algum benzinho, alguma coisinha, um tapué, mas é pobre. Tapué vai rachar nesse ano, não vai virar o ano. Vai falar que é praga do padre, que chega lá, alguém racha o tapué, bem, o padre falou, não vou mais naquela igreja. Às vezes achamos que temos alguma coisa, mas não temos nada, somos pobres. Mas Deus, na sua primeira vinda, se mostrou humilde, se fazendo pobre, para que a nossa pobreza fosse enriquecida, nos preparando para a sua segunda vinda, a gloriosa. Com poder e glória Ele virá. E já aqui, nesta Eucaristia, nesta missa, pela palavra, Jesus Eucarístico vem nos ajudar a não ficarmos esperando dormidos, adormecidos, acomodados, mornos, apáticos na nossa fé. Mas nessa espera, podermos já hoje expressar a nossa resposta. E aí insisto, com São Paulo na segunda leitura, já é hora de despertar. A salvação está mais perto de vós. Despojamo-nos, e é bonito que São Paulo não fala, vocês se despojem. Não, ele assume para si, a começar por ele mesmo. Despojamo-nos das ações das trevas. Que essa palavra norteie a nossa caminhada de advento.